como se manter conectado com essa galera mais jovem e manter ao mesmo tempo essa marca também jovial, pensando aí pelos próximos anos. Quais são os desafios? Basicamente, o nosso público é esse de 35 anos a 54 anos. A gente tem 80-20 masculino e feminino. Esse cara normalmente é casado, empresário, bom poder aquisitivo. O ciclismo, ele tá melhorando, tá? Por quê? Porque o lance das ciclovias, das ciclofaixas, mas a gente é complicado. Aí a gente vai começando a mexer no vespeiro que talvez eu não queira mexer, que são das federações e de como fazer isso acontecer, né? Porque quem tem que fomentar tudo isso são as federações estaduais, nacional. E a gente tem um problema, né? Um problema de gestão. Talvez o perfil do gestor de federação seja pior do que até o de eventos, né? Capacitação desses caras. E eles não fazem, cara. As provas são pequenas, são mal organizadas, então não dá nem vontade de você pôr seu filho lá para fazer. A gente tá estudando no Letap, abrir a categoria 16. A gente montou uma pista de pump track em Campos do Jordão, junto com a prefeitura, e a gente mantém essa pista lá com eles. Não tem nada a ver com o ciclismo de estrada, né? É uma brincadeira, a molecada vai lá, mas é uma forma. A gente quer estamos estudando a categoria 16 e 18, que também tem umas responsabilidades, talvez só para o percurso pequeno, que seria importante, mas realmente, e não é o ciclismo, né? Essa nova geração, ela não é outdoor. Essa geração nova que você está falando, ela não é outdoor, ela é indoor. Né? Nós temos até o Letap indoor e tudo mais, mas não tem nada a ver com a molecada. Mas é uma preocupação que eu tenho. A molecada hoje não quer fazer esporte. Não, até porque, por exemplo, dentro do que você comentou, e até o Eric trouxe também o gancho, né? Veja, você tem que fazer toda uma ativação anual, até porque o Letap no Brasil tem 3 etapas, né? Cunha, Campos do Jordão e Rio de Janeiro. Você tem que manter a marca viva durante um ano. Ao mesmo tempo, você tem esse desafio de se conectar com essa galera jovem, que é o seu futuro cliente, se podemos dizer assim, o seu futuro consumidor. E que, óbvio, a gente está falando de toda uma cadeia produtiva, né? Porque esse cara, ele vai consumir bike, ele vai consumir todos os produtos, etc. Só que é o que você falou. Como me conectar com essa galera? Até porque a gente também tem que olhar pelo prisma do conteúdo, né? Tem o prisma do conteúdo para falar com essa galera. Se esse cara é indoor, esse cara tá onde? Na rede social, esse cara tá consumindo um monte de coisas. Quando ele chega ali sedentário nos 25, ele começa a ter que entender que ele vai precisar praticar e daí vai, né? Exatamente. Então é um baita desafio, né? Não, e olhando até pros próprios patrocinadores que vão olhar e falar assim, pô, eu quero estar com o Letap daqui 10 anos também. Mas eu tenho que falar com uma galera que essa aí que você falou, dessa faixa etária primordial, talvez já não esteja mais praticando. Então você tem desafios pela frente, né? Eu acho que quando a gente fala de futuro e de expansão, não é só sobre o jovem. O ciclismo de estrada, ele tem uma característica muito interessante. Ele é muito embrionário ainda. Ele é diferente do mountain bike. Até quando você vai conversar com o mercado de bike, com as lojas, é 80% mountain bike, 20% estrada, porque já cresceu de estrada, era maior essa diferença. Então, quando você fala de um mercado que é embrionário, ele tem uma chance muito grande de crescer em PG. Enquanto você tem um mercado de mountain bike que já está mais parrudão, ele cresce pequenininho. Esse de estrada, ele vem crescendo, e eu acho que um dos motivos do sucesso do Letap é justamente esse crescimento do ciclismo de estrada, está muito ligado às assessorias esportivas, né? As assessorias esportivas hoje, elas são mega importantes e são os nossos maiores parceiros de divulgação. Hoje, em termos de divulgação, falando um pouquinho de divulgação, né, que eu acho que é uma coisa super importante, hoje, meu maior veículo de divulgação é o grupo de WhatsApp. Eu pego, monto as artes, distribuo para as assessorias e ele tem um efeito muito maior do que a rede social, porque é nichado. É nichado.
Lógico que depois eu tenho a rede social, eu tenho assessoria de imprensa, eu tenho o pacote completo de... O tradicional, vamos do dizer tradicional. Assim. Mas hoje, o que faz, o que move eu conversar com o público são as assessorias e os grupos de WhatsApp. E lógico, no grupo de WhatsApp não é só assessoria, depois tem o grupo lá da região tal, que nem é uma assessoria, mas é a forma que a gente tem para comunicar. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que a molecada preocupa muito pensando daqui 30 anos, né? Porque até 30 anos você tem esse mercado desse pessoal crescendo e tem esse lance dos executivos estarem pedalando, das pessoas estarem fazendo, as pessoas mais velhas, né, estarem se preocupando com isso. Mas é uma preocupação a longo prazo, aí nós estamos falando de longo prazo, é realmente uma preocupação, mas não é no ciclismo, são em todos os esportes. Esporte, né? São em todos os esportes, a gente tem isso, eu tenho muita ligação com a Vela, a gente tem uma preocupação enorme, né, com a flotilha, né, o coletivo de barcos, sim, de estar ficando velha.